Olá para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo canal Fator Político BR, também pela Rádio Auriverde de Bauru, 97,5, e também estamos ao vivo no Facebook dos nossos parceiros do Jornal da Cidade Online. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Eu sou Berenice Leite e vamos tratar sobre os principais assuntos do dia com convidados mais que especiais. Teremos a presença de todas as sextas-feiras, o advogado Cláudio Caivano, além do professor Eduardo Vieira e o analista político Mário Robert. Fique conosco, Hora Notícia já está no ar. E a gente cumprimenta agora os nossos convidados aqui já na telinha de cima, ao meu lado. Boa noite para o professor Eduardo, seja bem-vindo, sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, Berenice, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha de ter essa oportunidade de discutir as notícias do momento aqui com essa companhia tão seleta. Um abraço grande para o Caivano e para o Mário, é um prazer enorme estar aqui. E para a nossa audiência, que é sensacional. Exatamente, nossa audiência qualificada que já está mandando aqui, participando pelo chat. Aproveite e já deixa aí a cidade de onde você está nos assistindo. Deixa eu cumprimentar aqui também o doutor Cláudio Caivano. Muito obrigada mais uma vez juntos nesta sexta-feira. Berenice, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui ao seu lado para a gente discutir essas insanidades que só o Brasil traz para a gente através dessas matérias na mídia mainstream, né? Essa mídia tradicional que a gente conhece. Mas quando você fala assim, você pede para a audiência, né? Já cumprimentando-os aí, além dos meus colegas Eduardo e Mário, eu lembro daquela velha frase lá de trás, o Eduardo também vai lembrar disso. Após colocar a fichinha, você ouvia lá uma vozinha dizendo: após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Então aqui a gente faz o seguinte, ó. Deixa seu like e comenta aí no chat, dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. Aí fica bacana. Muito bom, sensacional, hein, Caivano? Bom, boa noite também para o Mário Robert. Olá, boa noite, audiência belíssima e qualificada. Boa noite, Berenice, professor Eduardo, doutor Caivano, meus amigos queridos. É sempre uma honra estar aqui participando dos programas aqui de grande audiência do Fator Político BR e da Auriverde. Sempre um prazer estarmos aqui. É isso aí. Lembrar aqui sempre que nós estamos nas ondas do rádio também, 97,5, a Rádio Auriverde, né? Que tem um público maravilhoso em todo o Brasil, levando também a nossa voz, a voz do Fator Político BR, dos nossos analistas. Bom, vamos trazer então o primeiro assunto de hoje. A gente fala sobre uma revolta dos parlamentares contra o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, né? A gente tem um trecho, inclusive, nós separamos aqui, a produção vai colocar para a gente, onde o deputado André Fernandes fala tudo e mais um pouco. Pode colocar para a gente, produção. Mais uma vez aqui, outro deputado que sobe essa tribuna para falar, para debater. Ele poderia se exaurir falando exatamente esses assuntos, caso a forma com que tivesse sido tratado, caso a forma que fosse tratado o andar da casa, das sessões, das reuniões fosse um pouco diferente. Agora, presidente Lira, é muito ruim estar aqui presente numa sessão onde o senhor, eu vou chamar de deputado Lira, desrespeita várias e várias vezes os seus pares e não subordinados, não funcionários, não escravos, porque é o que parece às vezes quando a gente está aqui madrugada adentro, votando algo que ninguém sabe o que é que vai ser votado, com exceção, obviamente, do presidente da casa e de algum grupo, mas ninguém aqui pode ser tratado dessa maneira. Então, deputado Lira, é muito ruim esse desrespeito para com seus pares. O deputado Sargento Gonçalves faz uma explanação que todos os deputados estão fazendo, seja de direita, seja de esquerda, seja do PL, seja do PT, e ouvir como resposta: porque você é um iniciante, é um principiante. Me dói isso, me dói.
Porque quando eu me candidatei, eu não sabia que no meu primeiro ano eu tinha que ser diminuído. Eu não sabia e eu não assinei nenhum acordo que no meu primeiro ano eu tinha que ser desrespeitado. Eu não assinei nenhum contrato que no primeiro ano eu seria menor do que ninguém. Me dói ver que um presidente chega e diz: eu vou cortar a sua palavra, eu vou cessear a sua palavra, porque você não está seguindo o regimento interno. Olha quem fala. Meu Deus, aqui é comum, e eu volto a repetir, será que não pesa na consciência? Será que não pesa na consciência? Quando a sessão aqui, o plenário está um pouco confuso, chega, tratora, corta fala, censura deputado, ignora requerimento, diz que chamou sem ter chamado. É muito vergonhoso. E pior, não pesa na consciência e saber que para ter paz tem que privar os comentários de suas redes sociais, porque 99,9% são comentários negativos. Meu Deus, será que é o deputado André Fernandes que está errado? Será que é só o deputado Marcel Van Hatten? Não, é o Brasil. Caso contrário, bastava bloquear o deputado André, deputado Marcel, deputado Gilberto e outros que aqui estão. Mas não. Tem que bloquear os comentários, porque o Brasil acompanha, porque o Brasil está vendo, porque a casa não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. Eu fico aqui pensando, por que é que os deputados do PT, que ontem de madrugada estavam aqui batendo na forma como está sendo conduzidos os trabalhos, também não falam a mesma coisa hoje? É medo? Vão perder o quê? Que negociada é essa que está em jogo? Eu reclamei ontem, reclamei antes de ontem, reclamo hoje, eu não me preocupo com quem está presidindo. O recado é claro. Qual é a mensagem que a Câmara dos Deputados está passando para o Brasil? E agora eu vou ser punido porque eu estou falando isso? Agora eu vou ser perseguido porque eu estou falando isso? Já saiu matéria que deputados que estavam aqui chamando ladrão, de ladrão, vão ser punidos. E com ameaça. O tempo todo com ameaça. É apontando para deputado e fazendo assim. Mas, meu Deus do céu, eu não posso chamar um bandido de bandido. Mas pode um deputado da esquerda encoxar uma mulher, assediar uma mulher, dar tapa na cara, cuspir na cara. Eles podem tudo. Tá, então, né, esse discurso muito contundente do deputado André Fernandes, e um dos motivos da revolta, gente, nós estamos na última semana antes do recesso parlamentar. E agora é bem a palavra que o André Fernandes disse, estão tratorando e querendo passar matérias que, se eles não ficarem de olhos e ouvidos abertos, vai passar como um rolo compressor. E é isso mesmo que eles querem, por isso deixaram para a última hora. O deputado Marcel Van Hatten, que é praticamente um fiscalizador ali dentro, está sempre no pé do presidente Arthur Lira, inclusive tiveram uma discussão acalorada no dia de ontem. A gente separou também um trecho dessa situação. Vamos ver. Deputada Júlia, mas lamento a covardia de um tirano nessa casa. Somos contra esse projeto. Nós temos uma opinião de que ele não vai resolver o problema. Um projeto que não ataca o principal problema, aliás, que é o desmatamento, que o PT e o Lula disseram tanto que ia combater e está aumentando. É um projeto que vai prejudicar a economia, com um viés arrecadatório, e vai inviabilizar a comercialização internacional a partir do Brasil dos créditos de carbono. Então nós temos vários motivos para ser contra. Agora, o que mais me deixa triste, senhor presidente, é ver que Vossa Excelência chamou um deputado, 2 deputados, 3 deputados, 4 deputados para discutir e não estavam aqui. E por que não estão aqui? Porque quinta-feira, 21 de dezembro, 20 horas, e normalmente, quando eu cheguei aqui no parlamento, e antes, lamentavelmente, de uma forma que eu, inclusive, considero completamente inadequado para quem está sentado na presidência dessa casa, foi tratado como iniciante aqui um parlamentar. Eu fui iniciante também, e lá em 2019 isso aqui não existia. Não existia isso aqui que
realmente precisa ser denunciado. Quintas-feiras eram dias em que ocorriam as presenças e as votações, se não fossem de consenso, não ocorriam. Eram simbólicas. E se ocorria uma votação nominal, caía a sessão, deputada Bia. Eu fui iniciante, eu aprendi como iniciante, assim como o sargento Gonçalves é iniciante, mas ao mesmo tempo que é iniciante, conhece melhor o regimento interno, ou talvez não conhece melhor, mas respeita melhor o regimento interno do que quem deveria conduzir a sessão, fazendo com que ele fosse cumprido. Mas toda vez que fazemos uma questão de ordem, ao arrepio do que diz a lei maior dessa Câmara dos Deputados, decide contrário senso. Estamos absolutamente prejudicados na discussão desse projeto, deputado, assim como estamos prejudicados deputado na Van discussão Hatten, dos demais projetos que são propostos aqui. Deputado, Vossa Excelência me garante meu tempo. eu vou lhe devolver todo o seu tempo. Eu só quero, Vossa Excelência faz uma defesa enfática do regimento. Vou ler para Vossa Excelência que o deputado que usar a palavra, artigo 175, sobre a proposição em discussão, não poderá desviar-se da questão em debate. Vossa Excelência não está falando sobre o tema nem a favor nem contra. Eu falei contra, senhor O presidente. senhor está falando aí de regimento, interromper. então eu posso e vou resolver o seu tempo de volta, só que Vossa Excelência se atenha ao regimento. Vossa Excelência não pode interromper o Atenha-se ao parlamentar. regimento. Opa, fechou aqui o meu áudio. Peço perdão, gente. Acho que foi algum problema aqui na nossa comunicação, mas já está restabelecido. Bom, começo essa rodada de análises com o doutor Caivano. Essa revolta explícita aqui, que nós mostramos de ambos os parlamentares, parece ser destinada justamente contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, o seu posicionamento. Eu quero a sua análise em relação a tudo que eles disseram. Perfeito, Berenice. Olha, eu vou fazer um agradecimento público, né? O que eu sempre falo, elogio e agradecimento a gente tem que fazer publicamente, né? Aqui, ó, eu tenho o regimento interno da Câmara dos Deputados. Quem me deu isso aqui foi o gabinete do deputado Gilberto. É o deputado Cabo Gilberto, tá? E aí, vejam só, ontem mesmo, quando eu tive acesso a esse vídeo que vocês mostraram aí muito bem, eu fui buscar não só o artigo 175 que ele mostra, mas logo aqui, ó, da presidência, artigo 17, diz aqui no inciso F, ou seja, é uma das funções e prerrogativas da presidência, interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido, advertindo-o e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. E voltando aí no 175 que o próprio Lira apresenta, ele diz assim, ó, o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão, que era o que o Van Hatten, em tese, estava fazendo e tinha pedido a palavra, não poderá desviar-se da questão em debate, é o inciso 1, falar sobre o vencido, ou seja, sobre o deputado vencido, usar de linguagem imprópria, inciso 3º, ultrapassar o prazo regimental, falar em sentido diverso daquilo para o qual se inscreveu, sob pena de lhe ser retirada a palavra. Eu não estou fazendo defesa aqui, antes que alguém comece a dizer, poxa, doutor Caivano, olha, como advogado eu tenho o dever de me debruçar sobre a regra do jogo, né? Como o próprio Van Hatten falou, a lei máxima da casa, que é o regimento interno, e dizer se o Van Hatten está certo ou se o Van Hatten está errado, se o Lira está certo ou se o Lira está errado. Me parece que a reclamação, assim como a gente está vendo, estou recebendo a informação da mesma maneira que nossa audiência está recebendo, através de vídeos, a gente não está lá nos bastidores, né? Essa semana e a anterior eu não estou mais lá para saber especificamente, ouvir aquilo que se fala nos corredores, né, Berenice? Que você sabe bem que muita coisa é dita lá, mas o que me parece é que os deputados, eles estão se queixando da conduta do deputado Lira. E, para se queixar desta conduta, eles estão tentando atacar o procedimento dentro da sessão. E aí parece que eles acabam
falhando. A gente precisa saber jogar o jogo, precisa entender as regras para usar as regras contra aquele que talvez esteja nos tirando algo. Então, acredito que os ânimos estejam bastante exaltados, porque nesse caso realmente há esse perigo, né, de como é que fala ali, no apagar das luzes, ser apresentado algum tipo de projeto de lei, e aí a gente tem que dar o crédito aí para o Marcel Van Hatten, para o Fernandes, né, para o André Fernandes, que devem estar cansados, assim como todos os outros deputados que estavam ali presentes, porque essa sessão, por exemplo, que a gente estava vendo agora, de ontem, ela foi até mais de 1h30 da manhã. A de hoje, ela tinha uma pauta para de manhã, coisa que nunca aconteceu lá no plenário da Câmara, né? Sexta-feira. Sexta-feira, aquilo ali tá às moscas, geralmente. Exato. Então, quinta-feira à tarde já não acha mais ninguém. É isso. Então, me parece que o que eles estão lutando, ou seja, essa força contra a qual os deputados de oposição estejam lutando, é muito mais contra a conduta do Lira, na pessoa do Lira, não deputado e não presidente, só que acabam por atacar o presidente. Então, acho que precisa ter um ajuste, né? Ontem mesmo, ouvi um termo, né? O tal do azimute, né? Então, você precisa dar uma azimutada, né? Você precisa dar uma regulada aí no seu dial para pegar a frequência correta e atacar de maneira ponderada, de maneira pormenorizada, de maneira legal, na letra do regimento, para poder atacar esse presidente. Porque se tentarem isso, vai ser como bater contra o muro. Ele vai usar o poder de presidente, Berenice, Eduardo e Mário, e a nossa audiência vai bater no muro, não vai, ele vai fazer isso, ele vai tirar o microfone, ele vai fechar o microfone, vai impedir que a pessoa fale, não vai adiantar, a gente vai ficar malhando em ferro frio, como se costuma dizer. Então, acho que está na hora, apesar de não concordar que devam ser tratados como principiantes, como iniciantes ou qualquer outro termo pejorativo, eles têm que entender muitas vezes que eles são e precisam se debruçar sobre o regimento, entendê-lo muito bem e poder, aí sim, usar isso contra o presidente da Câmara. É assim que eu vejo, Berenice. Agora, Caivano e meus queridos convidados aqui, o professor Eduardo e também o Mário Robert. Mário Robert, agora, em relação à reclamação dos dois parlamentares que nós ouvimos aqui, né? Eles falam sobre um tratamento pejorativo com aqueles que estão em seu primeiro mandato, né? Vamos lembrar como o anterior, né, que era o presidente Arthur Maia, não era isso, gente? Era Arthur Maia, já foi presidente da Câmara. Todo mundo também falava que ele tinha o rei na barriga, né? Rodrigo Maia, perdão, Berenice. Rodrigo Maia. Arthur Maia é o atual deputado que foi presidente da CPMI. Muito bem lembrado. Obrigada, Caivano. Rodrigo Maia. Os comentários é que ele tinha o rei na barriga. E hoje, quem é Rodrigo Maia, né? Não entrou nem para concorrer a um cargo eletivo no ano passado. Arthur Lira não vai ficar para sempre na presidência da Câmara, hein? E aí, Robert, o que você me diz? Pois é, Berenice, eu costumo dizer que entre a direita e a esquerda, o mais perigoso é o centrão, né? E é exatamente onde o Arthur Lira se encaixa nisso tudo, né? Arthur Lira, ele está se mostrando ali autoritário, principalmente nesse final de ano, parece que é uma correria louca para poder aí aprovar, né, as coisas que o chefão quer que aprove, enfim, muitos acordos, muitos jantares, né, e ele está correndo contra o tempo, é por isso que ele está deixando, né, os deputados aí como escravos, estão sendo tratados como escravos nas falas do deputado André Fernandes, estão ficando até de madrugada, isso não é nenhuma coisa nova, nenhuma novidade, né, para nós todos. Sempre quando eles quiseram aprovar algumas coisas na calada da noite, eles abrem sessão de madrugada e vai lá porque o povo, nessas horas, o povo não está de olho, pelo menos a maioria não está de olho nas redes sociais, então só no outro dia que o povo que trabalha cedo, que acorda 4 horas da manhã para pegar ônibus lotado, trem lotado para ir para o trabalho, vai se ater aos fatos. Só no outro dia. Então eles conseguem fazer isso. Fato é que o Dr. Caivano disse muito bem aí que o Marcel Van Hatten ele extrapolou um pouco ao citar o regimento, ele levou ali, né, uma contrapartida do presidente da casa, o Arthur Lira, que usou esse mesmo regimento para calá-lo.
A gente ficou também muito nervoso na hora que eu vi esse vídeo também, eu fiquei muito nervoso dele desligar o microfone do Van Hatten, mas é o regimento, né? O Van Hatten justamente estava reclamando do regimento e o regimento foi usado contra ele. O Dr. Caivano também citou que a direita tem que se ater. Pega mais leve, né? Vamos estudar o fato. Vamos saber o que o inimigo está usando contra nós. Vamos estudar o inimigo. Vamos ficar na trincheira. A trincheira é o local onde a gente tem que observar cada passo do inimigo e saber a hora certa. Se eu não me engano, tem ali a sessão propícia para isso, né? Que é onde os deputados podem fazer suas reclamações, suas demandas e tudo mais, e poderia ser esperado. Mas ele estava, né, como a gente diz aí, por aqui com isso tudo, né? Ele estava realmente cansado, todos os deputados ali estavam cansados de ver tantos desmandos, passando por cima de tudo e de todos, tentando aprovar coisas absurdas, coisas que não são prioridades para o Brasil, na calada da noite. Que nem dá tempo, às vezes, de ler, né, Robert? Não dá tempo de ler. Isso que negócio de 200 páginas, como é que vota assim? Foi o que eles reclamaram também. Foi o que eles se reclamaram também, que foi dado, né, ali para eles lerem na última hora. Né? Na última hora eles não tiveram tempo de analisar. Como que você vai votar alguma coisa importante, né, para a Constituição, para o nosso Brasil, para nossas leis, se você não pode estudar o fato? É complicado, viu? É complicado, mas a gente pode vencer. Pode vencer estudando justamente o inimigo e usando as armas certas contra ele. Quero também a análise crítica do professor Eduardo Vieira. Como o senhor vê todo esse impasse entre os deputados de primeiro mandato, Marcel Van Hatten, que já está ali há mais tempo, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tem sido soberbo ou não, hein, professor? Olha, eu vou tomar cuidado com as palavras aqui, porque eu quero explicar para vocês, né, a visão de um cidadão do povo comum, né, não tem nenhuma ligação política. E como é que eu vejo isso, né? Primeiramente, o Congresso Nacional ele é uma vergonha histórica internacional, né? Deveria ser uma casa onde o povo estaria representado para debater os interesses do povo. A ideia de que você tem um projeto de lei apresentado na surdina, na calada da noite, com centenas de páginas, para que se vote de uma hora para outra, é uma coisa completamente inconcebível, gente. A gente não pode normalizar isso. Seja lá o que for, eu vi as reclamações dos deputados Fernandes e do Marcel Van Hatten, e eu vou dizer para vocês, é pouco. Eu falo de uma maneira, numa esfera completamente diferente da do meu caro Caivano, por exemplo, né? Porque eu não estou preocupado com o regimento. Eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo, né? Eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo, mas a gente já passou por isso. Toda vez que acontece uma barbaridade, está lá o Van Hatten fazendo um belo discurso. E o que isso muda para o país? Zero. Eu digo para vocês, não muda nada. Eu vou discordar do Mário. A gente pode ganhar desse jeito? Não, Mário, a gente não pode ganhar. A gente tem tomado porrada fragorosamente nos últimos 30 anos e seguiremos tomando, porque não se compreende o que está acontecendo. Quando você sugere a votação emergencial de um item, que todos os itens são importantes, né? Na calada da noite, isso é uma atitude criminosa. Eu já não chamo mais o Congresso Nacional de Congresso Nacional, eu chamo de estábulo nacional. E eu não falo isso com leveza, eu falo isso com profundidade. Aquilo se transformou num estábulo. E não é uma casa definitivamente merecedora do respeito de qualquer cidadão honesto. Eu não tenho nenhum problema em falar isso aqui. Eu falo isso... Poderia ser um ringue também, né, professor? Olha... Está no regimento você poder estapear um deputado federal? Não, então, né? a gente vai então evocar as regras. Olha, as regras do jogo têm que ser respeitadas. Isso é lindo, lindo. Eu subo num palanque e digo assim, olha,
Nós temos que respeitar as regras do jogo. Pô, então eu vou descer do palanque, vou meter a bolacha num vagabundo daqueles e tá beleza, porque tá nas regras do jogo, não é verdade? Não. Ou não, então não as é regras assim. não falam sobre isso. As regras do jogo, elas são distorcidas moralmente, casuisticamente. E a gente tem que ter ciência disso. Quer dizer, então vale. Olha só, como é que funciona o Congresso Nacional? Na surdina, na calada da noite, em reuniões obscuras de pessoas sombrias, acordos são feitos e verbas são transferidas, cargos são transferidos, favores são prometidos, tá certo? Em algum momento, esses acordos têm que ser resolvidos. As condições têm que ser entregues, não é verdade? E o que a gente está vendo aí é isso. A correria para se cumprir determinadas barbaridades em apertos de mão oleosos, de mãos sujas, imundas, mãos de vagabundos, bandidos, salafrários, canalhas, que compõem essa oligarquia que controla o Brasil. Acharam as palavras pesadas? Eu estou sendo muito eufemístico aqui, mas muito, 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 muito. Né? O YouTube não permite que eu fale o que deve ser dito. Então, meus amigos, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu garanto que o que eu estou falando aqui reverbera no povo. Eu garanto que reverbera no povo. Agora, qual é a alternativa que o povo tem? Você falou muito bem, Berenice. Rodrigo Maia, ele não tem o rei na barriga, não. Ele tem a família real inteira naquela barriga gigante, né? Mas e daí? Ele realmente não foi reeleito. Mas para o sistema não faz diferença. O sistema queima um e bota outro. E o povo está sendo representado quando nesse processo? Quem entrou no lugar do Rodrigo Maia? Foi essa figura das profundezas, que vai usar as regras da mesma forma que o Caivano descreveu, sempre que for interessante. E vai esquecer que elas existem quando também for interessante. Gente, isso é uma guerra. Isso é uma guerra. E eu sugiro, né, que nós, enquanto povo aqui, nós compreendamos o tamanho da encrenca. Não vai ser jogando, como dizia o nosso ex-presidente, né, lamentavelmente, nas 4 linhas o tempo todo, né? Não estou propondo nada diferente do que está na lei, mas existem outras formas de se pressionar essa turma, além de fazer um mero discurso numa bancada. É isso aí. Olha, a gente segue agora, muda de assunto e fala sobre uma reportagem interessante que está lá no site Conexão Política, que diz o seguinte, né, sobre essa questão de uma possível coalizão entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula, né? A matéria, segundo o Globo, diz que STF faz coalizão com o Lula e ocupa espaço do Centrão. Nos bastidores, há uma ala de juízes que tem sido chamada de Centrão do STF. É o que diz, então, a jornalista Malu Gaspar. Vamos dar o crédito a ela, até porque quando se toca em assuntos espinhosos como esse, né, a gente precisa dar a César o que é de César. Né? Então, ela veiculou essa reportagem, afirmando que o Supremo está formando uma nova coalizão com o presidente Lula e agora ocupando o lugar que antes estava destinado ao Centrão. Quero sua análise, Caivano. Faz sentido? Olha, faz todo sentido, até eu venho dizendo isso, né, nas minhas participações aqui, em outros programas, e não sou eu que digo, na verdade, né, ou melhor, o conceito não é meu, o conceito é derivado do que ensinou Montesquieu, o filósofo lá, pré-iluminismo, viveu até 1753, se eu não estiver enganado, e deixou uma obra de mais de 1000 páginas, intitulada Do Espírito das Leis, onde ele traz justamente a tripartição dos poderes que a nossa república utiliza. O que é a tripartição, para deixar muito claro, né? A existência do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. E ele traça ali com muita propriedade esse conceito de ditadura. O que seria a tirania impetrada contra a população? A junção entre o judiciário e o executivo. Ora, nós temos dito aqui, todos nós, acredito, temos dito constantemente que vivemos sob a égide, de um governo ditatorial.
E é disso que se trata, porque há uma nítida simbiose nefasta, pútrida, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Só que agora, aquilo que era às escondidas ou nos apertos de mão gordurosos, como citou o professor Eduardo Vieira, eles acontecem às claras, em reuniões na casa do presidente, atual presidente do STF. Há uma confraternização de amigos. Caivano, é proibido eles sentarem como amigos? Claro que não é proibido. Trabalhamos juntos na mesma empresa chamada Brasil. Agora, nossos departamentos não se confundem. Nossos departamentos têm que seguir a regra do artigo 37 da leizinha chamada Constituição, que traz lá os princípios da administração pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Onde está a moralidade quando eu me junto com o judiciário se junta a mim para governar a população com mão de ferro e prendendo inocentes? Ou argumentando para encontrar aí qualquer deslize de pessoas para cair com a mão pesada e com o rigor da lei contra essa pessoa. Isso acontece, é claro, estou descrevendo um governo do nosso vizinho, a Venezuela. Será? Será que em terras brasileiras isso não acontece? Ora, tirem as suas próprias conclusões, até para proteger o canal. Mas o que a gente está vendo é, sim, uma simbiose nada republicana entre o judiciário e o executivo acontecendo nas nossas barbas. Pois é, e essa palavra, né, coalizão, presidencialismo de coalizão, né, isso nada mais é do que troca de favores, conchavo. Mas eles colocam essa palavra bonita que você acha até que é uma coisa, nossa, isso é muito útil, é quase uma política pública, o presidencialismo de coalizão, por exemplo. É troca de favores, gente. Quando você dá um cargo para a pessoa em troca de um voto, em troca de apoio do partido, né? É por isso que, às vezes, você está estranhando, né, Mário Robert? A audiência pensa assim, nossa, mas foi uma jornalista do Globo, né, que falou isso. Mas olha a palavra bonita que ela usou. Coalizão entre o STF e o presidente Lula. Ela jamais falaria conchavo. Concorda? Não, concordo. Perfeito. Coalizão, que palavra bonita, né? Só que, assim, eu não entendi esse negócio de coalizão, porque geralmente quem faz coalizão são partidos políticos. O nosso Monte Olimpo não é um partido político, né? O nosso Monte Olimpo, ele tem semideuses ali totalmente capacitados para enjaular pessoas que quebram vidraças, né? Mas, enfim, a Malu Gaspar, ela não me surpreende nem um pouco em usar palavras bonitas para dizer contra esses que se acham poderosos e intocáveis, né? Isso aí é para afagar o ego deles. Uma coalizão entre dois poderes da nossa república, eu achei estranho quando tive aquela notícia de que iria ter um jantarzinho na casa do presidente do STF com o presidente da república e deixou o terceiro poder do lado de fora, né? Eu achei engraçado porque me parece assim que o Brasil só tem dois poderes, é o executivo e o judiciário. E o legislativo fica onde nessa história? O legislativo comeu as migalhas que caíram no chão naquele lindo jantar? Eu fico me perguntando assim, onde o nosso Brasil vai parar, né? Será que a venezuelização do Brasil está chegando? Será que está às portas? Será que nós já não estamos vivendo isso no Brasil? Isso me preocupa muito e preocupa também muito a audiência dos programas de canais de direita, que todos os dias nós viemos aqui tentando trazer notícias boas para vocês. Todos os dias nós abrimos lives e vídeos tentando trazer algo bom para vocês, mas infelizmente nós vivemos tempos sombrios. Mas nós vamos vencer. Tenha fé em Deus. Professor Eduardo, quero sua análise sobre esta coalizão STF-presidente Lula. Então, eu estava lá falando em mãos gordurosas, né? Se cumprimentando, fechando acordos. Olha aí, ó. Haja gordura nessas mãos, né? Essas mãos são fedorentas mesmo. Eu não tenho grande coisa a acrescentar às
perfeitas análises dos meus dois caríssimos aí comentaristas, tá? Mas é isso. Particularmente a questão da... Bom, se a gente tivesse, né, num cenário de mínima legalidade e justiça, isso seria um absurdo institucional, né? Porque é uma quebra justamente da estrutura montada pelo Montesquieu, como falou muito bem o Caivano, né? Que é uma tentativa, repara, desde que, digamos, o mundo é mundo, né? Desde que as pessoas começam a se preocupar na formatação de um jeito de montar um Estado que não se torne ditatorial, porque é sempre o Leviatã é sempre uma ameaça, né? Então, existem vários mecanismos, formatos, né, da gente fazer uma estrutura de defesa da liberdade e da justiça, para que uma oligarquia justamente não consiga tomar esse poder todo, acumular isso tudo e fazer o que bem entender, usando o recurso do Estado, que é sempre um recurso enorme, né? É sempre um recurso desproporcional. Então, quando você tem a aberta ligação entre o executivo e o judiciário, a quebra, a formalização da destruição institucional. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Agora, isso não significa perigo. Não significa perigo, porque a gente já passou do perigo, né? Nós já estamos, como disseram muito bem os comentaristas, nós já estamos num regime ditatorial. Isso é fundamental a gente dizer, gente. Não existe risco de entrarmos num regime. Nós já estamos no regime. Agora, o regime ditatorial funciona assim. É uma coisa que ninguém vai a público para dizer, olha, estamos aqui decretando a ditadura no Brasil, então temos aqui um documento, temos uma placa, um monumento de instauração desse novo regime. Não é assim que funciona. A coisa já estamos numa ditadura, né? E esse é um exemplo, é uma das justificativas para isso, né? E as ditaduras, elas tendem a se ampliar, a recrudescer os seus meios de ação contra o povo. O adversário de um ditador é o povo, né? Então, a gente vai continuar vendo cada vez mais avanços do Estado dentro dos nossos direitos individuais. Isso é inevitável, né? E aí, vamos, como disse o Mário, né? Temos risco de ir parar numa situação como a da Venezuela. O formato vai mudar um pouco, mas nós já estamos com mortos políticos, presos, exilados, né? Perseguição, censura, a gente já tem tudo, né? A gente já tem tudo. Os conchavos inacreditáveis, o capitalismo de coalizão, a gente já tem todos os elementos. Nós só estamos protegidos pelo nosso tamanho, né? Mais nada. São tempos sombrios mesmo que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Vamos ver, né? Até onde vai essa corda, né? Que já estourou, vai estourar, a gente nem sabe mais. Bom, deixa eu saudar aqui a nossa audiência maravilhosa. Vi um comentário aqui super interessante. Quero aproveitar para mandar um beijo para o jornalista Diogo Forjais, que todas as segundas-feiras está aqui conosco. Se a produção ainda encontrar aquele comentário, está dizendo que está aqui hoje pela primeira vez e que foi recomendado aí o Fator Político pelo Diogo Forjais. Ele está super feliz de ter nos encontrado. A gente está muito feliz de você ter chegado também para fazer parte da nossa família, a família do Fator Político BR. Bom, vamos trazer mais uma informação. Olha, eu estava até dando uma olhada aqui, porque essa outra notícia, ainda bem que o Caivano está aqui com a gente, vai esclarecer um pouco melhor sua análise, sua experiência como advogado, porque diz o seguinte, a notícia, que Lula vai perdoar multas de presos no valor de até R$20 mil. Eu fiquei um pouco confusa, porque isso está relacionado ao indulto natalino, que a gente já sabe que isso excluiu os presos do 8 de janeiro. E esse perdão de multas, no caso, é para os presos do 8 de janeiro que foram multados, porque a multa vai até 30 milhões, um negócio assim. Está incluso essas pessoas, pelo menos perdoando esse valor de dívida, ou é de outro tipo ou é de outros crimes, considerados crimes? Caivano.
Berenice, eu sei que sua pergunta é retórica, né? Sei que você sabe muito bem a resposta, mas por necessidade, por dever de ofício, a gente tem que responder. Não, elas não atingem os presos de 8 de janeiro, né? Os presos políticos. Veja só, eles são muito perigosos, né? Eles defendem algo que esse governo entende aí como antidemocrático, diferentemente de alguém que assaltou, roubou, furtou ou cometeu outro tipo de delito e que, por isso, também teve que pagar uma multa. E agora está sendo literalmente anistiado. Recebe o indulto da saidinha de Natal, né? O indulto de Natal, e aí está sendo anistiado na sua multa, isento desse pagamento. Inclusive... Será que isso tem a ver com aquele valor que a JBS foi perdoado? Parece que perdoaram aí uma dívida da JBS recentemente, né? Uma dívida milionária. Ah, foram 10 bilhões de reais, né? Bilionária. 10 bilhões, né? Pois é. Inclusive, o FUNCEF ia receber 2 bi. E agora tá aí, tentando ver o que vai fazer, porque estava contando com esse dinheirinho. Meu dinheiro, minha vida, né? O que vai fazer a FUNCEF? Eu adianto. Nada. Agora, já que a gente está falando disso, tem uma outra matéria que trata muito bem. É assim que o STF quer ser respeitado? Indultando também uma multa como essa, isentando um praticante de crime de corrupção ativa contumaz? Confesso que, inclusive, grava os seus eventos, os seus episódios, não contente em praticar a corrupção ativa, Joesley Batista gravou os episódios. Aí foi lá e entregou para tentar derrubar um governo. E ele teve a sua multa indultada, sua multa anistiada, isenta. Olha aí, gente. É assim que o Brasil está correndo diante dos seus olhos. Aí eu vou me aproveitar desse minutinho aqui, Berenice, com toda a vênia, né, com todo respeito Claro. aqui, e comentar o que ambos, né, Mário, Robert e Eduardo Vieira comentaram também. Se a gente chama de estábulo o Congresso Nacional, a gente deve lembrar, apesar de haver quociente eleitoral, quociente partidário, quociente disso, quociente daquilo, nós elegemos essas pessoas. Nós escolhemos alguns líderes eleitorais e elegemos esses caçadores de voto, ou será que são caçadores de dote, como se dizia antigamente? Aqueles que vinham, aprisionavam meu coração e levavam o meu baú de recordação. A gente tem que começar a aprender, como população brasileira, que eles são o nosso reflexo refletido em um espelho. Se eles estão lá, como muito bem lembrou o Mário Robert, que o Lira representa o Centrão, né, a grande bancada do Centrão, que não tem ideologia. Não tem ideologia. Eles não defendem ideologia alguma. Eles defendem a interessiologia. Meus interesses. Quanto é que paga? Quanto é que custa? Não é pelo valor como nós temos. Um valor moral, um valor ético. É valor financeiro. E eu não estou dizendo aqui, não estou chamando de corrupto quem recebe emenda. A emenda muitas vezes é para alimentar sua base eleitoral, levar para uma prefeitura lá de Xiririca do Norte, sei lá onde fica isso, para levar para lá para tentar atender a população. Não é nem disso que eu estou dizendo. Agora, defender os próprios interesses, ainda que eleitoreiros, para se perpetuar no poder, me parece que está diretamente ligado a um plano de poder e não um plano de governo, porque o governo tem que ser para o povo. Então não há um interesse no Brasil, há um interesse particular. E aqui eu vou encerrar trazendo de volta aquela máxima que muitos advogados usam, dizendo que é a única lei que pegou no Brasil. Veja só, a gente aqui diz, não, essa lei não pegou, ou aquela lei pegou. Isso é nosso, é da população brasileira, é refletido de lá. São eles que fazem as leis. E a gente diz, pega ou não pega. A única que pegou é a lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo. Certo.
E por falar em vantagem, Mário Robert, o governo Lula, que gosta tanto de arrecadar, abrindo mão, perdoando dívidas no valor de até R$20 mil por cabeça, digamos assim, deve ter alguma vantagem futuramente, hein? Será que não? A vantagem é clara, né? A vantagem eleitoral. Esses aí são os eleitores, esses que comemoraram a subida desse cara na rampa, né? São esses aí que vários vídeos circularam na internet, deles batendo nas grades das prisões e falando Lula, guerreiro do povo brasileiro. Esses aí que são o xodozinho, né? Do cara que subiu a rampa. Devemos lembrar as prioridades do governo Lula, né? As prioridades não são os mais pobres, tá? Até porque foram cortados vários e vários recursos aí de várias áreas que a população conta com elas, né? Que é a área da saúde, a área da moradia, né? A área da infraestrutura, várias áreas, né, do Brasil foram cortadas o dinheiro que a população precisa ali e, claro, que também foram cortadas aí as multas, né? Foram perdoadas as multas dos anjinhos que roubam um celular para tomar uma cervejinha. Inclusive o governo anunciou nessa semana aí, né, um aplicativo que protege o celular de roubos, não é isso? Não protege o celular de roubos. Ele protege o celular depois que é roubado, é isso? Esse é o grande triunfo. Bem observado. Do governo federal para derrubar os roubos de celular. Até parece que eles estão querendo colocar um aplicativo no nosso celular para, talvez, não vou falar isso aqui para não derrubar o canal, né? Mas vocês me entenderam muito bem. Eu não coloco um aplicativo do governo Lula no meu celular, mas nem a pau. Mas enfim, pessoal, veja bem as prioridades do governo. O governo perdoar multas de pessoas que já dão tanto prejuízo para o povo brasileiro, que são ladrões, bandidos. Poucas das vezes, alguns inocentes entram nesta fila e entram, né, nas prisões. Mas não são, a maioria deles são culpados. São pegos em latrocínios, são pegos em roubos, são pegos aí em coisas catastróficas para um trabalhador, pega ali, toma aquilo que o trabalhador conquistou, durante anos trabalhou para conquistar, né, ali um celular em 12 vezes, né, em 24 vezes para terminar de pagar, e às vezes nem termina de pagar, o cara vai lá e rouba, quando não rouba a vida, né, e rouba o Natal das pessoas. Muitas pessoas neste Natal aqui não passarão com suas famílias justamente por esses anjinhos aí que o governo Lula protege. E é claro, como a Berenice bem disse, tem alguma coisa para ganhar lá na frente, né? Tem que passar a mãozinha na cabeça deles, porque eles vão lá e vão apertar o 13 com força, né? É isso que é. Essa é a realidade. A gente viu a comemoração no dia em que, né, saiu o resultado das eleições do segundo turno nos presídios, foi imenso, né? Bom, quero também a sua análise, professor Eduardo, porque, olha, eu inclusive estava pesquisando aqui, parece que há uma discordância nesse trecho aí do perdão econômico, né? E o próprio Partido dos Trabalhadores encontra uma resistência de aliados do governo e também de associações de promotores que estão questionando o impacto financeiro e jurídico que essa medida vai causar. Olha a quantidade de distorção que a gente tem, né, numa discussão só. É incrível, realmente, né? A aplicação de multa passa a ser uma fonte de receita para o Estado. É uma coisa inacreditável, né? A aplicação de multa é uma punição para o cara que causou, teoricamente, o dano, né? Para o criminoso, né? Mas já se torna uma coisa inacreditável isso, gente. Mas Berenice, deixa eu passar por um aspecto lateral, porque os nossos dois amigos aqui já falaram tudo que tinha que ser falado sobre isso dentro da esfera material que a gente está tratando aqui. Mas existe uma outra questão que é muito importante, que a gente não deve esquecer, tá? Por que você sempre vai ver um governo regressista, e esse termo é uma brincadeira com o alto título deles, né, de progressistas? Como é que você vai ver? Por que você sempre vê esses caras defendendo o bandido? Inexoravelmente, tá? Porque, olha só, eles querem poder total do Estado.
eles chamam de democracia, é tudo sempre o contrário. Por isso que eu inverti o nome progressistas para regressistas. Eles ficam super felizes com isso. Vocês nem imaginam como é legal. Experimentem vocês chamarem um progressista de regressista, que vocês vão ver como é bacana. Então, eles querem o seguinte, eles querem pretextos para aumentar o poder do Estado. Então, olha que interessante, esse exemplo do app é ótimo para isso, né? Se você tem mais crime, a população fica mais desesperada, né? A segurança pública é um troço fundamental para o povo, né? A gente não pode ir na esquina se a gente não tiver segurança pública. Quando você não tem segurança pública, você tem uma tendência maior do povo a aceitar a restrição de liberdade. Medidas de segurança, normalmente, elas estão opostas à liberdade individual do povo. É uma gangorra. Então, se você quer tirar mais liberdade individual do povo, você precisa justificar isso no âmbito da segurança. Então, se você tem uma atividade criminal cada vez mais presente e midiática, publicidade e tudo mais, você gera desespero no povo e o povo começa a se dispor a abrir mão de mais elementos da sua liberdade individual. No exemplo do app, por exemplo, olha, está tendo muito roubo de celular, então vamos fazer um app para você colocar no seu celular. Imediatamente, tá? Isso já está acontecendo, imediatamente vem uma medida, uma negociação para que o app já venha de fábrica instalado no celular. Isso já está sendo feito, tá? Em seguida, vem a discussão para que seja obrigatório. Isso vai ser feito, eu posso garantir para vocês, tá? Então, gente, não é fácil, não. Não é fácil. O esquerdismo, de um modo geral, ele quer o caos social para justificar o totalitarismo do Estado. É batata. É um mecanismo. O mecanismo, muito bem. Meus amores, a gente tem um último assunto para tratar, o tempo está curto, sei que todos temos compromissos, mas eu quero dar uma pincelada rápida aqui sobre o fundo eleitoral, né, gente? O fundão, né? Porque bota fundo nisso, quase 5 bilhões de reais, a previsão de aumento de 150% disso, a gente está falando das eleições para o ano que vem, as eleições municipais. Cláudio Caivano, sua análise. Eu vou resumir tudo isso numa palavra só, né? Já que a gente falou tanto de estábulo, é uma excrescência. E aí vou repetir uma fábula que eu conto do brasileiro sempre, né? Ou quase sempre no meu canal. O brasileiro, ele é mas tão positivista, tão otimista, que ele recebe lá uma latinha cheio desse excremento e lá fora está escrito que é excremento equino. Ele abandona aquela lata e sai correndo, dizendo e procurando: cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Ora, vamos parar de procurar o cavalo e vamos olhar as coisas como elas são e chamá-las pelo verdadeiro nome. Isso é excremento. Só que eles estão se alimentando de nós. Sugadores. E olha, Mário Robert, se 2 bilhões no ano passado já era motivo de reclamação, agora parece até piada, né? É mais que o dobro, meu amigo. 5 bilhões, 150%. E vamos deixar a conta aí para os brasileiros, para os trabalhadores, para a gente do bem, né? Vamos deixar a conta para eles, porque afinal eles sustentam o Estado querendo inflar as eleições de 2024, querendo ganhar no grito. Esse é o resumo de tudo isso, querem ganhar no grito. Mas não vão conseguir, não. Nós vamos nos mobilizar e nós vamos fazer com que a direita tome cada setor aos poucos, tá? Não é a curto prazo, não, tem que ser a longo prazo, porque o tal do cara que subiu a rampa aí, desde lá de trás, quando ele começou a sua vida política, ele vem tentando galgar este caminho que ele chegou hoje, mas não dura para sempre, tá? A direita tem que aprender, a direita vai aprender, nós vamos nos unir contra isso tudo, contra esse excremento todo que o Caivano acabou de falar, e nem adianta, né, a gente ficar falando muito sobre o que o governo faz, de colocar, de enfiar taxas e taxas, de aumentar dinheiros para um setor, tirar de outros que seriam prioridades para o povo brasileiro, para o mais pobre, para eles ganharem vantagem nisso, né? Enfim, um excremento, falou muito bem o doutor Caivano, assina embaixo.
E por falar muito bem, hoje nós estamos com uma bancada sensacional, né? O time fechou assim completamente. O professor Eduardo agora vai finalizar com chave de ouro esse assunto que, bom, eu não sei o que era pior, mas o fato que 5 bilhões para financiar campanhas e ainda tem gente que reclama que faltou dinheiro no ano que vem. A gente vai ouvir esse tipo de reclamação, né? De candidato que diz que não recebeu dinheiro do partido. Para onde vai tanto dinheiro assim, hein, professor? Muito bem, Berenice, é isso mesmo. Ótimos comentários dos meus amigos aqui de bancada. Nós temos aqui uma demonstração de um sistema, da força de um sistema que não está disposto a permitir mais nenhum deslize. A ascensão do presidente Jair Bolsonaro foi uma catástrofe para a oligarquia dominante do Brasil. E eles estão se mexendo em todas as esferas para tentar impedir que essa catástrofe, para eles, se repita. Essa catástrofe, para eles, é uma maravilha para o povo brasileiro, porque a oligarquia é oposta ao povo. Então, eu vou ligar isso com essa barbaridade de 5 bilhões de reais para um sistema político com o comentário que o Caivano fez acerca do estábulo nacional. E eu vou discordar levemente. O nosso sistema, na minha concepção, ele é tão maléfico, ele é tão nocivo, ele é tão canalha, né? Que ele não merece legitimidade. Ele não merece que nós atribuamos legitimidade. Repara só, gente, na Câmara dos Deputados, apenas 6%, na verdade não chega nem a isso, tá? Mas vamos arredondar para cima, para não dizerem que eu sou radical. Apenas 6% dos deputados federais do Brasil são eleitos com votação própria. Vou repetir, de outra forma. 94% dos integrantes do estábulo nacional, na Casa 2 da Câmara, são eleitos sem votos necessários para a sua eleição. Você tem ideia do que isso significa? Isso significa o seguinte: os caciques dos partidos, eles determinam quem vai entrar, independente dos votos. Isso não é uma defesa de voto nulo, nem nada disso. Voto nulo é uma tolice. Abstenção é uma tolice. Só facilita a vida do sistema. Mas isso é uma demonstração de como o sistema ele age contra os interesses do povo brasileiro. E como o atual estado de coisas não tem nenhuma relação com representatividade. O povo brasileiro de maioria conservadora, o povo brasileiro de mais de 80% de cristãos, 80% de cristãos, não tem um único partido político que o represente. O PL do Valdemar da Costa, ele é uma necessidade de ocasião, justamente por termos um sistema tão corrupto assim. E voltamos à declaração correta do Caivano. Esse centrão, né, essa estrutura que não é ideológica, que está ali no meio do caminho, né, e é super poderoso, mas está conectado à oligarquia diretamente, ele está interessado em aumentar o seu poder. E eu fecho dizendo o seguinte: nada disso é motivo para desespero, né? O que não podemos fazer é abraçar a mentira na esperança de uma saída fácil. Nós temos que abraçar a verdade, seja ela tão dura quanto possível. Existe hoje no Brasil centenas de vagabundos vendendo soluções fáceis. Isso vai resolver. Em 2024 a gente vai arrasar. Etc. e tal. Vocês vão lembrar que no final do ano passado falou-se sobre o Congresso mais conservador da história. Nós seremos oposição efetiva. Vocês podem olhar com seus próprios olhos o resultado dessa oposição efetiva, né? É isso mesmo. Gente, Brasil é o nosso país, a gente tem que ter força. Nós somos, na maioria, cristãos e nós devemos fazer valer a nossa fé, né? A gente deve entrar na briga pela briga. A gente deve entrar na briga com disposição de fazer o que a gente precisar fazer para a restauração da justiça no Brasil. Não temos justiça no Brasil hoje, não temos um sistema democrático. Temos que mudar isso. Muito bem, professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Inclusive, já deixo aqui no final um comentário para o senhor. Quem está dizendo, tiraram aqui, coloquei de novo. Naira Aparecida está dizendo, boa noite, bancada de peso.
Professor Eduardo, estava com saudades de você, estava sumido, gosto muito de suas análises. Caivano também, olha só, que bacana. E o Mário Robert, gente, deixa eu despedir que eu estou tumultuando tudo aqui. Então, um beijo para o professor Eduardo, bom final de semana, tchau, tchau. O advogado Cláudio Caivano também, meu querido, né? A gente está sempre junto, se topando ali no Congresso Nacional, sempre bom tê-lo conosco aqui nas sextas-feiras. Você já é nosso, saiba que nós gostamos muito de ti. Obrigado, eu digo mesmo, Feliz Natal para você, toda a família e a nossa grande família aí, a nossa audiência. Obrigado, Berenice. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Abraço, Mário. E o Mário Robert, fica aqui comigo. Mário, depois tem uma proposta para te fazer, viu? Depois a gente conversa aí. Quero trazer umas novidades aqui para o canal Fator Político. Quem sabe, hein? Acho que a nossa audiência vai gostar. Estou falando já ao vivo para fazer uma pressão, hein, gente? Você acha que eu sou boba? Aí sim. Bom, quero agradecer demais a sua participação conosco. Eu gosto muito também dos seus comentários, porque você faz aquela análise crítica, mas sempre coloca a audiência para cima, né? Você traz uma luz, um direcionamento, porque reclamar é fácil, né, gente? Descer a lenha. Mas e aí? A gente vai ficar só reclamando ou a gente vai tentar buscar uma solução? Então, gosto muito dos seus comentários, do seu otimismo, e é de pessoas assim que a gente precisa nessa batalha contra a desinformação, viu? Muito obrigada. O povo já sofre demais, né, com muitas coisas no cotidiano, então a gente tem que fazer com que o povo se levante. O meu intuito diário é fazer com que as pessoas avancem de cabeça erguida e realmente lute por um Brasil melhor, sempre com ordem e decência, dentro da lei. A gente consegue, sim. Na história do mundo, nunca um justo padeceu, tá? Na história do mundo, nunca um justo padeceu, sempre quem busca a justiça, alcança a justiça. Muito obrigado ao Fator Político BR, à Rádio Auriverde, por este convite. Eu te agradeço, Berenice, sempre, e Feliz Natal a todos vocês, que nós tenhamos um Natal difícil com esse desgoverno, mas nós temos que lembrar que o nosso Senhor Jesus, né, nós vamos comemorar o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus, e é um motivo de alegria para todos nós, com a nossa família, tá bom? Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, Berenice. Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando aqui na audiência. Um beijo grande também para cada um de vocês, bem do fundo do coração, assim, que todos tenham os seus corações aquecidos, né? Natal chegando, então, Feliz Natal para vocês. Amanhã nós temos programação ao vivo a partir das 4h. Rafael Satier comanda o Fator Revista. Um beijo também para quem mandou superchat, Suzana Gama, está sempre colaborando com a nossa família, a família do Fator Político, né? E você também que está nos assistindo pode se tornar membro, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas transmissões e quem puder ajudar também, né? A forma que você pode colaborar é por meio do nosso Pix, que é o fatorpoliticobr@gmail.com, nosso e-mail, né? Ou você pode também apontar a sua câmera aqui para o QR Code que está aparecendo do lado. A gente fica muito feliz quando vocês participam, compartilham, falam do nosso canal para outras pessoas, né? Agradecer desde já também a Rádio Auriverde de Bauru, o Pitoli, que abriu as portas para nós. E é assim, meus amores, unidos venceremos. Nós aqui no Jornalismo Independente travamos diariamente uma batalha contra a desinformação e precisamos do seu apoio. Então, para quem puder colaborar aqui, ó, a Tarja, tá aparecendo o nosso Pix, o Pix do canal. Só conferir, então, o nosso e-mail. E a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui conosco, essa família que está crescendo cada dia mais. Um forte abraço. E domingo, quem gosta de agronegócio, você que é homem do campo, tem Fator Agro às 9h e temos novidades, viu? Num estúdio maravilhoso, Fator Político BR, sempre à frente, cada vez mais crescendo, graças a você que colabora com o nosso trabalho. Um forte abraço, uma ótima noite, bom final de semana. Tchau, tchau. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes,
trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.